Olá, sejam todos bem-vindos a mais um quadro Recrescendo no Trabalho. Hoje vamos entrevistar uma pessoa muito importante, Juliana Bezerra Lima Verde. Ela é a nossa pesquisadora científica da terapia de reprocessamento generativo. Você já ouviu falar dessa terapia? Se não ouviu, você fica aqui com a gente até o final, porque até o final a gente também vai sortear aquele livro ali, ó. Livro que ela participou. E é isso. Boa noite, Lívia, seja bem-vinda. Fica aqui com a gente. Bom, vamos aguardar um pouquinho, vamos esperar ela entrar aqui. Enquanto isso, eu te pergunto: quantas dores você já sentiu e que realmente não aparecia em nenhum exame, em nenhum diagnóstico? Várias, não é mesmo? Boa noite, Tânia, seja bem-vinda. Às vezes a gente sente dores que não saem no exame. Boa noite, Maria Marlene, seja bem-vinda. E hoje estamos aqui aguardando ela para ela explicar, porque essa convidada, ela foi muito além da ciência. Ela começou na ciência tradicional e partiu para teoria. Olá, sejam todos bem-vindos. Ângela, boa noite. Tânia, boa noite. Sim. Então, ela decidiu sair da pesquisa científica. Não, peraí, calma aí que eu já tô me atrapalhando, gente. Boa noite, Ângela, boa noite. Juliana, deixa eu ver se ela tá. Vou mandar o convite para você. Vamos ver aqui. Portugal. Vocês vão para lá. Olá, olá, boa Vão noite entrando. a todos. Boa noite, Ju. Seja Tudo bom? bem-vinda. Obrigada. A gente estava aqui nos bastidores agora há pouquinho, testando para ver se estava tudo certo. Bom, Ju, se apresenta, fala aí para o pessoal de onde você está falando. Então, meu nome é Juliana Lima Verde, né? Eu sou a pesquisadora do Instituto Brasileiro de Formação de Terapeutas, o IBFT, que todo mundo conhece. Já estou nesse trabalho desde maio de 2023, então agora em maio já faz 3 anos que estou como pesquisadora, um trabalho que eu amo, amo, amo. Eu estou falando aqui de Portugal, do Porto. Muito bem, olha aí. Temos aí bastante gente entrando, vão se achegando, pessoal. Vocês estão aí livres para fazer todo tipo de pergunta que vocês queiram saber. A Juliana vai respondendo Com conforme certeza. vai acontecer na live. Estou muito contente. Gratidão, Ju, por você ter aceito o convite. Eu sei que você tem uma agenda muito apertada, tem que conciliar os seus atendimentos, Muita coisa. lives com outras pessoas, mas eu fico grata de coração e quero falar aqui diante de todos. Eu que agradeço o convite. Vamos descobrir um pouquinho mais sobre a sua vida, os bastidores, né, do estudo, como que é, coisas que às vezes as pessoas pensam que é uma coisa assim, ai, isso não está à minha altura, né? E às vezes talvez a pessoa vai descobrir que nem é tudo isso que ela imagina. Isso, isso. O trabalho da pesquisa é um trabalho simples, mas a gente vai já falar um pouquinho sobre isso daí. Então vamos começar. Primeiro de tudo, a gente quer saber, né? Como que foi o seu, lá no início, o seu primeiro emprego? Quando você era criança, na verdade, né? Vamos começar da Hum, infância, que isso tem tudo a ver com a vamos lá. TRG. É, desde pequena você falava assim, eu quero me tornar o quê quando crescer? Hum. Então, quando eu era muito, muito pequena, eu queria ser freira. Olha, mais rapidamente eu desisti dessa ideia, né?
Eu estudei em colégio de freiras, então eu tive muito espelhamento, né, do papel delas. Então, pronto, mais rapidamente eu desisti da ideia. Eu venho de uma família de meu pai e minha mãe, eu e mais dois irmãos, eu sou a mais velha. Meus pais são agrônomos, a minha mãe foi bancária a vida toda, e meu pai, ele foi professor universitário também a vida toda, tá? Ele foi professor da Universidade Federal do Ceará. E meu pai, ele é um pesquisador nato, ele é uma pessoa muito curiosa. Hoje ele tem quase 82 anos, ele continua indo para a universidade, apesar de aposentado, né? Participando de bancas, participando de projetos. E eu lembro que quando eu era pequena, eu dizia que eu queria ser professora. Meu desejo era ser Uhum. professora. Então, eu lembro que ele tinha um microscópio muito antigo. Esse microscópio já era antigo quando ele ganhou, quando ele era criança. Era um microscópio e ele me dava o microscópio para brincar e eu, cara, aquilo ali eu vibrava. Eu queria ser uma cientista, eu queria pesquisar, eu era muito curiosa, eu botava tudo no microscópio para ver. Então, eu sempre tive essa mentalidade de curiosidade, né? Até que quando eu terminei a faculdade, né, faculdade veterinária, fiz mestrado, fiz doutorado na área da veterinária, fui para a universidade para ser professora e pesquisadora e me mantive até sair de lá quando eu vim para Portugal em dezembro de 2018. E quando eu cheguei aqui, quando a gente sai do nosso país, por mais que a gente tenha um currículo razoável, um currículo bom, quando nós vamos para um outro país, né, principalmente saindo da América do Sul, indo para a Europa, indo para Estados Unidos, seja o que for, o seu currículo você não leva. Ele fica lá porque ele só, infelizmente, ele só serve para a maioria das situações, ele só serve no país que você fez esse currículo, tá? Então, chegando aqui, eu trabalhei como faxineira, eu trabalhei como cozinheira para brasileiro, eu trabalhei numa empresa que tem que tem um site que alberga vários tipos de cursos, então eu tive também um conhecimento na questão pedagógica, tá? Trabalhei, meu Deus, o que mais? Trabalhei cuidando de idoso, de uma idosa, trabalhei com uma idosa americana por 3 anos, cuidando dela até que ela faleceu. E foi exatamente depois que ela faleceu que eu fiquei assim, sem norte, e eu fiz o curso do professor Jair, né? Quando eu saí do Brasil, eu já sabia que eu não ia conseguir trabalhar aqui em Portugal como veterinária. Então, eu comecei a fazer cursos de saúde mental, relacionados à saúde Uhum. mental. Quando eu vim para cá, eu vim para fazer um curso de medicina chinesa. Então, fiz um curso atrás do outro, um curso atrás do outro, de hipnoterapia também fiz, e mas não conseguia trabalho, né? Era só estudando, estudando, e o trabalho tinha que ser outra coisa que não era não relacionado com o curso. Então, fui cuidar dessa senhora, quando eu terminei, eu falei, olha, eu vou fazer mais um curso. Até que eu encontrei o curso professor Jair, fiz, adorei, tive vários insights durante o processo de fazer o curso, e quando eu terminei, passei por um anjo, e a minha anja tinha uma relação direta com ele, eu mandei um recadinho para ele me oferecendo para fazer pesquisa, e depois de uns meses ele aceitou e aqui estou. É isso. Olha, que maravilha! E graças a Deus que você está aqui com a gente. Por É, causa da sua pesquisa, obrigada. muitas coisas que vamos falar, né, durante a live, o pessoal vai descobrir. Bom, enquanto isso, pessoal, sejam bem-vindos. Eu estou vendo aí que bastante gente está entrando, Morgana, né? Paulo Anselmo, Marta Bianchini, Núbia, bastante gente hoje. Olha, todo mundo seu fã, hein, Ju? Pessoal É, doido para saber sobre sua história. obrigada. Saber as É, fofocas da pesquisa, né? para saber em que pé que É, estamos. Gente, até o final da live, fica com a gente até o final, que a gente vai sortear o livro, que mais para frente a Juliana vai falar, ela também
participou do livro com a escrita, referente à pesquisa dela, né? Muito importante. Ju, você contou, foi difícil essa transição de ir para Portugal e tudo. E, assim, em algum momento você pensou em desistir? Teve algum momento que você falou assim, ai, não, não tá dando, eu vou voltar para o Brasil, tá difícil. Como é que foi? Não, eu tenho uma característica que, por um lado, pode ser boa, mas por outro, pode ser muito ruim, certo? Quando eu quero uma coisa, eu fico meio cega, entendeu? Então, assim, desistir nunca foi uma possibilidade para mim, não foi. Então, eu sempre lutei, sempre batalhei, sempre fiz de tudo para que desse certo, entendeu? Então, nunca pensei. Eu esporadicamente vou ao Brasil, né, visitar meus pais, eu tenho dos 3 filhos que eu tenho, 2 estão lá, a minha filha que mora aqui, então eu vou esporadicamente para visitá-los, ficar com eles e tal, mas eu não penso em voltar, nunca pensei em desistir, não. Ai, que bom, que bom. Ó, já vamos assim entrar na parte científica, que é o que o Uhum, pessoal fica, né, doido para saber. uhum, Então, ao longo da semana, eu reservei umas perguntas que eles pediram para fazer, né? E aqui, uhum. gente, vocês podem fazer perguntas, tá? Que ela também tá para responder. Mas vocês aí que estão assistindo ou que vão assistir depois dessa live, me conta aqui nos comentários que depois eu vou ler e responder vocês. Vocês tiveram algum sonho de criança assim, ah, eu quero ser tal coisa e que se tornou assim difícil ou que vocês desistiram porque não tinha condições? Vocês vão colocando no comentário aí que a gente quer ver depois. A gente quer saber a fofoca de vocês também. Mas, Ju, então, assim, ser pesquisadora, né? É tão difícil que nem o pessoal pensa, tem que estudar quanto tempo, como que é, que nem você tinha comentado nos bastidores que você se forma e a pessoa pode ser pesquisadora daquela área que ela trabalhou. Naquela Você quer área. explicar isso para o pessoal entender mais? Então, vamos lá, não existe um curso de pesquisador, né? O que existe é o Uhum. seguinte, você quando termina um curso universitário, imagina que você terminou enfermagem. A maioria das pessoas acham que o enfermeiro formado, ele obrigatoriamente tem que trabalhar em hospital. Isso não é verdade, né? Existem várias outras possibilidades. Dentre elas, além de trabalhar no hospital, ele pode prestar concurso para professor, para ensinar enfermagem dentro de uma universidade, e, consequentemente, ele fazer pesquisa, que o professor universitário ele tem que designar determinada carga horária para fazer pesquisa. Isso vale para o enfermeiro, isso vale para o médico, isso vale para o veterinário, isso vale para o engenheiro civil, entendeu? Isso vale para a grande maioria das profissões, tá certo? Então, o ser, o ser um investigador, né, isso envolve muitas coisas. Há pessoas que passam 20, 30 anos investigando e ainda assim não é um bom investigador. Tem gente que com 5 anos de investigação já é um excelente investigador. Isso depende de quê? O investigador ele é movido, né, o pesquisador ele é movido pela curiosidade. O quanto você é curioso. E sempre uma pesquisa ela começa com uma pergunta, tá? Ou seja, por que é que isso é assim? Vamos investigar por que é que isso é assim. Ou, será que isso, se eu tratar isso com isso, será que dá certo? Então, sempre uma investigação, ela vem da curiosidade de perguntas sem respostas que esse pesquisador tem. Então, no caso da TRG, eu usei todos os modelos que eu aprendi nos meus tempos de pesquisa, eu usei todos os modelos para adaptar para aquilo que a gente quer dentro da TRG. E, gente, ser um pesquisador não é uma coisa do outro mundo. As pessoas acham que o pesquisador é aquela pessoa que morreu de estudar, que não fez outra coisa na vida dele que não fosse estudar. Isso não é verdade, tá? Para você ser um pesquisador, você precisa
fazer as perguntas certas, e para responder essas perguntas, você precisa ir para o caminho certo, para que você obtenha essas respostas, tá certo? Então, assim, eu adoro o que eu faço, gosto mesmo, de verdade, e eu me sinto muito feliz fazendo, trabalhando com o meu trabalho, né, com as pessoas que eu trabalho, fazendo aquilo que eu faço, porque é muito gratificante. Além do que, o resultado da nossa pesquisa ajuda outras pessoas. Isso é o melhor. Não é uma pesquisa fazer por fazer, para fazer currículo. É uma pesquisa que a gente tem resultados que vão ajudar outras pessoas. Então, isso eu acho que é o mais importante. Muito bonito. Então, podemos dizer que a pesquisa, que eu ia perguntar, como é que a pesquisa nasce? Então, a pesquisa Uhum. nasce de uma curiosidade. Tipo, Exatamente, nasce de uma curiosidade. Vou dar um exemplo muito prático aqui para vocês. Por exemplo, a tese do professor Jair, o que é que nós estamos usando? Nós pegamos pessoas com depressão e aplicamos a uhum. TRG, certo? Então, toda pesquisa tem uma pergunta. Então, qual é a pergunta da tese dele? A TRG é eficaz contra a depressão? Só isso. A pergunta da tese dele é só essa, entendeu? Aí, essa é a pergunta da tese, e no final, quando nós tivermos os resultados, que nós já temos os resultados todos, quando eles foram publicados, quando ele defender a tese, essa pergunta vai ser respondida. A TRG é eficaz contra a depressão? Sim ou não? Entendeu? Vai ser a Nossa, nossa conclusão. Então, se você for olhar, né, é, se trata de coisas simples. Se trata de coisas simples. Você tem só que ter aquele olhar mais apurado para você saber o que é que você vai perguntar e como você vai fazer para responder a tua pergunta. muito bem. Já temos pergunta aqui para você. O pessoal está Vamos lá. curioso. Primeiro, a Marta disse que ela tinha vontade de ser médica, só que os Hum, pais não queriam que ela ficasse fora de casa. Então, ah, provavelmente, eu imagino que a faculdade era em outro local, ela tinha que ficar né? deslocada, assim. Mas agora a curiosidade é, o Paulo Anselmo está perguntando, que maravilha! Qual é o seu maior desafio dentro da sua pesquisa? Menino, meu maior desafio, eu acho que é o desafio de todo mundo que trabalha com gente, né? Porque você imagina que nós tivemos, para essa tese, por exemplo, nós tivemos um público de 80 pessoas. Nós começamos fazendo entrevistas para mais de 400 pessoas e chegamos a uma escolha de 80 pessoas. Então, para você administrar os problemas dessas pessoas enquanto o tratamento está acontecendo, de forma que não atrapalhe o tratamento, de forma que não atrapalhe o terapeuta que está atendendo, de forma que, entendeu? Tem gente que não consegue atendimento, que não pode ser atendida de manhã nem de tarde, mas só pode ser atendida de noite, o terapeuta que vai atender não consegue atender de noite, tem que mudar. Então, na verdade, o maior desafio, como toda profissão, é trabalhar com gente, tá? Mas graças a Deus, no fim tudo deu certo. Todo mundo saiu feliz. Todo mundo que foi submetido pela TRG, que foi até o fim, saiu 100%. Ah, que É. maravilha! Ah, que bom, ninguém ficou sem o tratamento. Ninguém ficou. Nós tivemos o grupo controle, que é o grupo que teoricamente não recebeu a TRG, e o grupo que recebeu a TRG. E a gente faz a comparação. Esse grupo que não recebeu a TRG, depois de alguns meses, a gente começou a atender essas pessoas, tá? Para essas pessoas não ficarem sem o tratamento. Mas no final tudo deu certo. Nós temos uma equipe maravilhosa de terapeutas que estão conosco. As meninas dão conta do recado, já sabem o que é que tem para fazer, entendeu? A gente não precisa ficar no pé de ninguém. Elas já sabem ali o bem bolado, né, da história. Então, elas ajudaram bastante, bastante. Que gratificante, muito bom. Bom, então é assim,
o que fez você migrar, então, ó, em que momento você tinha falado, né, que trabalhava, fazia pesquisa com veterinária. E aí, então, depois do curso do professor, é que fez você migrar para TRG. Então, despertou a curiosidade de falar, eu quero saber o resultado disso, como começa isso, né? Isso. Na Ó, verdade, quando eu saí do Brasil, em dezembro de 2018, eu já larguei a foi para a área veterinária. mental. Você já foi para a área mental, né, que você falou. Né? Exatamente. Então, eu só fui fazer o curso do professor Jair em 2022. Eu terminei o curso em junho de 22. Então, enquanto eu estava assistindo o curso dele, porque na universidade, antes de eu ser professora da veterinária, eu fui a maior parte do tempo professora de fisiologia humana. Depois foi que a minha universidade colocou o curso de veterinária e ela pegou todos os veterinários que estavam em outros cursos e colocou a galera toda na veterinária. Mas eu dei aula de fisiologia humana por uns 12 anos, pelo menos, entendeu? Então, tudo que eu via no curso do professor Jair, que ele falava, eu tinha insights. Poxa, isso aqui, a gente tem como comprovar isso daqui que ele está falando. Porque, naquele momento, qual era o grande desafio do terapeuta? A TRG não tinha comprovação científica. Hoje ninguém fala mais nisso. Entendeu? Hoje você não vê mais ninguém dizendo assim, mas não tem comprovação científica. A não ser que o terapeuta não saiba desenrolar a Explicar. conversa e provar, olha, tem, tá? Uhum. Mas naquela época, quando eu ia oferecer terapia, por exemplo, mas isso não tem comprovação científica. Então, quando eu assisti ali o curso, eu tinha muitos insights. Olha, isso aqui que ele está falando, a gente consegue provar. Isso aqui que ele está falando é interessante, a gente consegue provar. Isso tem na literatura. Então, quando eu saí do curso, eu anotava tudo. Eu saí ali com uma lista de coisas e fiz a minha terapia, fui submetida ao anjo com a Daiane Brito, excelente, maravilhosa. E eu disse assim, Daiane, quando ela me deu alta, Daiane, manda um recadinho pro professor Jair para mim. O não eu já tenho, entendeu? Muito bem. E eu juro para você que eu não queria nem, eu queria fazer pesquisa para ele, mas assim, eu não tinha nem a pretensão de ir trabalhar com ele, de ser remunerado, era uma coisa, uma satisfação minha. Foi que quando Uhum. ele entrou em contato comigo, ele falou, não, você vai trabalhar comigo e tal, e você vai fazer pesquisa com a gente, você vai receber por isso. E eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz porque eu não estava nem esperando aquilo dali. Entendeu? Então é isso. Então é isso. Ju, aqui o Paulo também fez uma pergunta aqui interessante. Uhum. Se você já teve algum momento vontade de desistir, mas é porque algum resultado não saiu do jeito que você esperava. E qual foi a sua âncora nesse caso? Teve algum momento, não só da TRG, mas antes? Assim, olha, eu tenho 53 anos. Achar que tudo deu certo na minha vida, se eu disser para você, é mentira, né? Então a gente tem. Existem muitos momentos da vida da gente que a gente pensa mesmo em pendurar a chuteira e, e desistir. Mas assim, eu sempre tive dentro de mim a questão de que as situações em que eu estava vivendo, que não foram situações positivas, eu sempre tive dentro de mim o pensamento de que vai passar. Isso é só um momento, vai passar. Então, essa foi a minha âncora. Né? Os meus filhos foram a minha âncora, eu tenho que lutar por eles. Se eu trouxer isso para a TRG, de estar atendendo uma pessoa e você não está percebendo que a pessoa está desenvolvendo do jeito que a gente quer, às vezes o problema não tá com a gente, não está no nosso trabalho de terapeuta, entendeu? Olha, eu já peguei cliente que vem fazer a terapia porque a mulher quer, porque se não fizer, separa, a mulher fica ameaçando, e se ele não fizer, separa, e eu digo logo, olha, eu não vou ganhar teu dinheiro de graça, não. Eu estou aqui para Uhum. dar
resultado. Eu tô aqui Uhum. para mostrar resultado. E eu dispenso mesmo, entendeu? Já tive cliente, eu não quero fazer o filme. Eu não sei fazer o filme. Meu amigo, então, sem filme, inclusive ele falou isso na última mentoria, né? Sem Foi. filme, não tem resultado, Sim, não tem né? trabalho. Então, olha, a gente encerra o nosso relacionamento profissional aqui mesmo, entendeu? Então, aquelas pessoas que você vê que estão ali dedicadas, que estão ali fazendo o papelzinho delas, né? Que estão ali fechando os olhinhos e fazendo o pior filme e tal, e chega até o final, aquela pessoa tem resultado. Porque ela está fazendo a parte dela e nós estamos fazendo a nossa parte. Entendeu? Então, o Sim. resultado de uma terapia, o resultado de um trabalho, vamos falar assim de uma maneira bem geral, ele não depende só de um lado, ele depende de todos os envolvidos. No nosso caso, quem são os envolvidos? O terapeuta e o cliente. Então, o cliente precisa fazer a parte dele. Ele não está ali, de repente, a gente na TRG vai fazer uma mágica e ele vai sair com o problema dele resolvido. Isso não existe. Isso não Acredito existe. No que planeta Terra, isso não existe, entendeu? é como se alguém quiser parar de fumar, mas está com o cigarro na mão. Se ele não fizer a parte dele, não vai conseguir. Exatamente. Eu já tive, inclusive, você está falando agora, eu já tive cliente que veio para parar de fumar e que a gente explica, faz a psicoeducação, mostra que o vício do cigarro é uma fuga, que essa pessoa tem ali alguma coisa no passado dela que resolveu ir por esse caminho, porque foi uma fuga, e tal, e tal. E a pessoa simplesmente não quer. Ela está ali para preencher uma lacuna, para dizer assim, eu estou aqui, alguém me pressionou em estar aqui, ou até mesmo ela se pressionou para fazer terapia, mas ela não quer executar a terapia. Então, olha, infelizmente, meu amor, olha, fica para a próxima. Quando você Eu quiser, eu acredito, estou aqui, né? acredito que isso acontece com muitos terapeutas. Quando vem É, assim alguém obrigado pela mãe, minha mãe que pediu, mas você quer fazer? Não, então, é, quando você às quiser, vezes, você volta. exato, às vezes eu recebo mensagem dizendo assim, eu queria terapia para uma terapia para o meu marido, a terapia é para o meu filho, a terapia é para minha mãe. Eu digo logo assim, ele quer fazer terapia? Não, ele não quer fazer terapia, não. Mas ele precisa fazer, mas ele não quer, não. Minha filha, então se ele não quer, Não vai ele não vai adiantar. fazer. Não vai adiantar, entendeu? Não vai adiantar. Então o terapeuta TRG, ele precisa saber se posicionar, Isso é entendeu? verdade. Ele precisa, porque se ele não se posiciona, isso vai gerar uma frustração muito grande para ele. Por quê? Porque o cliente vai abandoná-lo. O cliente, ele precisa ver segurança no terapeuta. Se o terapeuta começar ali a vacilar, começar a não saber o que fazer, se ele começar a ser condescendente com esse cliente, o cliente, ele ou ele vai largar a terapia, ou ele vai ficar lá na terapia só ruminando e você não vai ter resultado. E você precisa entregar resultado para essa pessoa, né? Então é Verdade. isso. Ju, olha, vou ler mais ou menos aqui alguns comentários. A Joelma Tá, falou: Estou com uma cliente que abandonou porque disse que não queria ir no passado. Tá vendo? pronto, É exatamente o que você pronto. estava É isso. explicando. Ela não está Beijo. preparada, né? Não está preparada. É Ó, isso. eu vou ler o comentário do Anselmo, do Paulo. Ele falou assim, ó, vivemos em um momento onde as pessoas estão impacientes e desacreditadas em suas expectativas. Como resgatar essa confiança de quem te procura na terapia? Você precisa se posicionar, você precisa fazer essa pessoa enxergar, porque é o seguinte, com o advento do toque, eu toco e a coisa acontece, ou seja, né, com o advento da internet, onde você tem tudo o que você quer ali com um toque de dedo, o que é que acontece? As pessoas querem a coisa muito rápida e as expectativas delas estão muito lá em cima, porque a realidade que elas veem dentro da internet, da vida dos outros, não é a realidade delas. Não é nem
de quem está mostrando a imagem delas, entende? Então, você precisa pegar essa pessoa e colocar o pezinho dela no chão. Uhum. Alinhar a expectativa dela. A TRG é uma terapia breve? É. Mas, meu amor, você não vai sair daqui com alta com 5 sessões. Eu sinto muito. Entendeu? É. Você não vai. Você não vai. Pode acontecer? Pode. Mas eu não vou dizer para você que você vai. As pessoas me perguntam, quantas sessões eu preciso? Olha, você pode precisar de 10, de 20, de 30. Eu já tive cliente com mais de 100 sessões. Sim. Eu não posso dizer quantas sessões você quer. Então você precisa, é por isso que a psicoeducação, ela é importantíssima. Ela é Uhum. importantíssima, porque você estabelece limites com o teu cliente, você fala sobre a terapia, e principalmente, quando você está falando tudo isso, você está falando também de você. Quem é você como terapeuta? Então você precisa se posicionar. A impostação de voz, ela é tudo. Entendeu? Por quê? Porque isso gera confiança. Isso mesmo. Ju, temos aqui, ó, anterior ao Paulo ter perguntado, também Ah, tivemos aí o comentário da Marta. Ela falou assim, por que é o caso, a gente já vai entrar nesse assunto, por que as pesquisas científicas não são escritas em português? vamos lá. Gente, se você for para qualquer grupo de pesquisa, seja ele no Brasil ou no exterior, você vai precisar escrever em outra língua, tá? A gente não publica só no Brasil, não. A gente publica em outros países. E tem revistas no Brasil que só aceitam em inglês. Por quê? Porque essa revista quer atingir os outros países que estão lá fora. Hum, Entendeu? Então, eu sei que para quem não domina uma segunda língua, pegar um artigo e está todo em inglês ou todo em espanhol é chato, né? É chato. Mas a pessoa precisa entender que a gente precisa publicar em vários países. E ainda tem um detalhe: é mais fácil a gente da TRG, publicar fora do Brasil do que dentro do Brasil. Nós somos muito mais aceitos fora do Brasil do que dentro do Brasil. olha, Entendeu? que interessante. Aí eu vou dar uma dica para quem pega, vai lá no site, na aba científica, lá do site do IBFT e quer ler os artigos que estão em inglês, que estão em espanhol. Gente, abre o chat GPT, anexa o PDF com o artigo e pede para ele traduzir, ele vai te dar a tradução toda. Entendeu? Ele vai te dar a tradução. Isso não demora nem 2 minutos. Você não precisa traduzir, nem precisa deixar para lá, porque está em outra língua. É muito importante isso. E já Isso. aproveitando a pergunta, né, o comentário dela, vamos falar então da revista científica. Vamos lá. E o pessoal tem curiosidade de saber, é, já vou emendar duas perguntas, ó. Tá, Então vamos lá. fala. Vamos falar como foi que aconteceu o nascimento da revista Mentalis, qual que é o objetivo dela e qual a Uhum, importância de fazer essas pesquisas, de ter uma revista, para que ela serve? entendi. Vamos lá, então. Todo grupo de pesquisa tem a sua própria revista, tá? Não só para publicar os seus artigos, como também para beneficiar toda a comunidade em volta do, em volta dessa pesquisa. Então, quem é a nossa comunidade? Vocês são os terapeutas. Os nossos artigos, que são feitos junto com terapeutas, eles vão todo para a revista Mentalis, tá certo? Agora, Uhum. outros artigos que não são feitos com terapeutas, são artigos internos nossos, aí a gente publica em outros países, em outras revistas, em revistas estrangeiras principalmente, tá? Então, como foi que a Mentalis nasceu? A Mentalis nasceu exatamente dessa necessidade de reafirmar o nosso grupo, de fortalecer o nosso grupo para aquelas pessoas que têm desejo de publicar um artigo conosco. Se você for lá na Mentalis, você vai ver que nós temos ali vários artigos publicados com vários terapeutas, tá Sim. certo? Então tá lá. Quando você vai no site do IBFT,
onde tem a aba científica e tem os nossos artigos publicados, ali estão os artigos ambientales e mais os artigos que nós publicamos fora, tá certo? Então, eu não sei se eu respondi todas as perguntas que você fez. Respondeu Tá? sim. Então, serve para fortalecer o nosso grupo. Então, o nosso intuito é exatamente esse. Olha, eu tenho aqui na minha mesa uma lista de 15 artigos, dos quais pelo menos 10 desses artigos são artigos com terapeuta, estão aqui na fila. Ó, e aqui, inclusive, tá aqui a Morgana, ela tá falando, estou no processo de um artigo, e vai ser muito lindo. Parabéns, Morgana. Ela Morgana, tá se aqui você do lado. precisar de alguma orientação, você pode entrar em contato comigo no direct do meu Instagram, viu? Que eu te oriento na confecção desse artigo, tá bom, querida? Ju, já aproveita e passa o seu contato agora, já que estamos Então, me falando. sigam lá, né, no meu Instagram, @JulianaLimaVerde, _terapeuta. Eu tenho também um canal no YouTube, Juliana Lima Verde, Master Terapeuta. Também, se vocês quiserem seguir. Todos os vídeos que eu posto no Instagram, eles estão lá também no YouTube, tá certo? E é isso. Muito bem. Bom, vamos continuar aqui. Tá, então, outra coisa que é importante saber é qualquer pessoa pode escrever um artigo científico ou só quem é pesquisador. Então, é assim, eu vou explicar para vocês como é a confecção de um artigo, tá? Tem que ter experiência para escrever um artigo. Um artigo científico não é um artigo de opinião, tá? Eu não vou pegar um Word e vou colocar aquilo que eu acho de determinado assunto. Você não pode, isso não é científico, isso é artigo de opinião. O artigo científico, ele precisa ter um embasamento teórico e ele precisa usar ferramentas que comprovam os teus resultados. Então, eu vou dar um exemplo. A Morgana disse que está no processo de um artigo. Eu não sei em que estágio a Morgana está. Se a Morgana for escrever um artigo sobre um caso clínico, tá? Esse caso clínico, ele precisa, antes dela começar a atender essa pessoa, ela precisa pegar nessa pessoa e aplicar testes psicométricos, que são testes que são aceitos pela comunidade científica. Aplica o teste antes, faz a TRG até o fim, dá alta e aplica os testes novamente, para fazer a comparação do antes e do depois. Entendeu? Então, eu recebo muita mensagem do povo dizer assim, eu acabei de dar alta de uma situação assim, assim. Então, o meu próprio caso é um caso muito interessante. Se você não fez testes psicométricos, a comunidade científica não aceita o teu caso como um caso clínico, entendeu? Não sou eu que estou dizendo isso, tá? Qualquer revista científica, inclusive a Mentalis tem um grupo de revisores. Quando chega um artigo lá, esses artigos são enviados para esses revisores, os revisores não sabem de quem é o artigo. Isso aí é feito um julgamento por pares, são 2 revisores para cada artigo. Então, esse revisor vai logo dizer, essa pessoa comparou, como é que essa pessoa pode medir que esse cliente está melhor do que antes? Só porque o cliente está dizendo? Uhum. Entendeu? Só porque o cliente está dizendo que está muito bem, que está tudo certo, quer dizer que a ciência tem que aceitar um depoimento. Você está entendendo? Então o artigo científico, ele não é um artigo de opinião, não é artigo de depoimento. Entendeu? Por exemplo, esse livro que está aí atrás de você, que você vai sortear, tá? Ele é um livro bastante interessante, porque é um livro comentado, tá certo? Mas ele não é um livro científico, tá? Ele é um Uhum. livro que vai propagar a TRG, as pessoas que vão ler vão ver que, ok, a TRG pode funcionar no meu caso, mas ele não serve como consulta científica, entendeu? Uhum. Isso aqui, então, essa leitura, que é o que a gente já vai falar,
Você já tá dando spoiler. Vou colocar aqui Então, pertinho para todo mundo saber que tem o seu nome aqui, ó, junto com o sim, professor Jair, né? E os terapeutas isso. que foram convidados para falar, pessoal. Aqui tem casos, são 500 e poucas páginas. Aqui tem relato de atendimentos. Então, não serve só para terapeuta, serve para qualquer pessoa que tem curiosidade sobre a saúde mental, entender como que é os processos de sessões. Aqui a gente fala sobre ansiedade, depressão, distúrbio Transtornos alimentar, alimentares, isso. traumas, abusos, né? Isso. Então, Jô, aproveita e já fala. Bom, gente, vamos colocar. Eu tô anotando o nome de todo mundo enquanto a live tá acontecendo, porque eu vou fazer o sorteio no final. Mas se não tiver com a gente até o final, eu vou sortear outra pessoa. Então, assim, já que falamos do livro, como que foi a sua experiência participar do livro, escrever, ler todos os casos que aqui tá? Conta pra Então, gente. então, nós lemos cada caso, tá? Cada caso foi lido. A Mariane, que é a esposa do Henrique, que trabalha com o professor Jair, né, professor Jair, a Mariane é que fez a curadoria desses casos, né? Ela uniformizou e tal, deixou tudo bonitinho, e ela me entregou esses casos, e nós fizemos a leitura desses casos e o comentário frente à literatura existente. Ou seja, vamos supor que a pessoa fala que sofreu um abuso na infância e hoje ela tem um transtorno alimentar. O que foi que nós fizemos? Fomos procurar na literatura casos, né, que façam menção de pessoas que hoje têm transtornos alimentares em decorrência de um abuso. Ou seja, cada coisa que Uhum. apareceu nos casos, nós fizemos um confronto, uma discussão com aquilo que já existia na literatura, tá? Então, foi muito bacana. Foi muito bacana fazer isso daí. Muito, muito bacana. Foi cansativo, mas foi muito bom. Eu imagino. Imagino. Você ter que conciliar tudo isso, sua vida é uma loucura, né? É, Conciliar os atendimentos, conciliar as suas pesquisas, também a escrita do livro, fora as isso. tarefas do dia a dia que todo mundo tem, né? É Ai, que verdade. interessante. Pessoal, vocês vão falando aí, vão fazendo pergunta, vão comentando. A Morgana tá falando, eba, o livro vai vir para Brusque. Luz. Ah, quem sabe, Morgana, fica aí com a gente até o É. final. Bom, deixa eu ver aqui o que mais que o pessoal perguntou para poder a gente ver do livro, né? Como é que foi a sua participação. E assim, o que as pessoas podem esperar ao ler esse livro? O que tem assim de essencial para elas? O que as pessoas vão acabar aprendendo? Então, elas vão verificar, né, que a TRG funciona, que são casos, né, que a TRG realmente teve excelentes resultados. Uma coisa que a gente percebe que muitas pessoas que são atendidas pela TRG acabam virando terapeutas TRG, tamanha a transformação. E um diferencial que esse livro tem é exatamente esses comentários, que são comentários que foram feitos de um por um para cada caso foi comentado. E cada caso teve ali uma associação com a literatura existente, né? Como eu falei para você. Para cada situação, eu tive que procurar um autor que citasse aquela situação, ou seja, aquela situação já existe na literatura. Isso comprova que não é coisa da nossa cabeça, que a gente não está inventando que uma pessoa que tem transtorno alimentar hoje é em decorrência de um abuso, a literatura mostra isso. Então, Uhum. é um aprendizado bem diferente, tá? Ju, e conforme eu comentei, né, que a sua vida deve ser bem corrida, agenda apertada, como é que você concilia tudo isso? Tem o dia específico, ó, esse dia eu dedico só para pesquisa, esse dia só para atendimento, ou é um pouquinho de manhã uma coisa, à tarde outra, como é que você faz? Menina, eu não tenho. A minha agenda, ela é uma agenda
Porque eu não posso escolher, eu não posso dizer para o cliente quer um atendimento na sexta-feira. Se eu colocar terça e quinta só, eu não vou perder o cliente, entendeu? Então eu me adapto. Então, assim, a maioria dos meus clientes são clientes do Brasil, então o meu dia é bastante esticado. Por quê? Porque eu acordo, tomo meu café da manhã, vou fazer a minha atividade física, tomo um banho, aí eu vou começar a trabalhar. Faço alguma coisa em casa, a gente sempre tem alguma coisa para fazer em casa, né? Uma roupa para lavar, uma louça, vou e sento para trabalhar, né? Então, se eu tiver já cliente, eu vou atendendo. Não tenho cliente, terminei com esse cliente, vou para o meu assunto atual. Eu tenho sempre um assunto atual fazendo, ou é um artigo fazendo, ou é um estudo, porque muitas vezes eu tenho que parar de fazer artigo para estudar, que é o que eu estou fazendo Uhum. agora, entendeu? Eu vou lançar um projeto de neurociência, TRG na neurociência, ou seja, eu vou pegar a TRG e vou colocar a neurociência dentro e vou explicar todos os protocolos, todas as ferramentas que a gente usa dentro da TRG sob a luz da neurociência. Então, eu estou com esse projeto. Então, eu tive que parar o que eu estava fazendo para estudar mais, me aprofundar mais na neurociência, para que eu tenha uma bagagem para executar esse projeto, entendeu? E tem época que eu estou nos artigos. Eu estou aqui com um conjunto de 5 artigos que fala sobre o pior filme. O pior filme, na literatura, ele não tem o nome de pior filme. O nome bonito para o pior filme é Evocação das Memórias Autobiográficas. Olha que bonito, né? Que A difícil. literatura já trabalha com isso daí. A gente é que fala o Uhum. pior filme porque a gente não vai falar isso para o nosso cliente, né? Mas o nome certo, o nome científico do pior filme é esse, né? A gente pede para o cliente evocar as suas memórias autobiográficas, tá? Então, eu estou fazendo um trabalho com isso daí, estou fazendo um trabalho com um T3P, que já existe na literatura, estou confrontando os resultados da TRG com os resultados que já existem em outras terapias, tá? A questão do mecanismo de segurança também é algo muito importante. Então, eu estou com uma série de 5 artigos, dos quais 2 eu já enviei para revistas no Brasil, em português, ainda não recebi o aceite, porque quando a gente manda para uma revista, a revista precisa ainda aceitar, ela pode recusar o nosso artigo, tá? Por isso que às Uhum. vezes é melhor publicar lá fora, porque eles aceitam de boa, do que publicar dentro do Brasil, que o pessoal é mais, né, bota mais dificuldade, mas a gente entende por que é, né? A gente sabe por que há dificuldade. Porque são revistas regidas, né, por pessoas que às vezes acham Uhum. assim, isso aqui não tem nada a ver com a gente e tal, mas pronto. E existem revistas que são bem liberais, não? Qualquer assunto de saúde mental você pode publicar. Então, desses 5 artigos que não tem nada a ver com caso clínico, são artigos que reforçam as ferramentas da TRG, né, mostram que essas ferramentas são ferramentas que a literatura já discutiu, já discute desde os anos 80, e que o professor muito sabiamente colocou tudo numa cesta só e transformou isso no que a gente conhece como TRG. Então, eu estou aos poucos fazendo essas publicações, e é isso, e dá muito trabalho, porque uma revista, quando você faz um artigo e você manda para uma revista, você precisa colocar nos moldes daquela revista. Se a revista diz que não quer, eu tenho que mandar para outra revista, eu tenho que pegar o artigo e mudar todinho para colocar naquele molde daquela revista. Então é muito trabalhoso. Às vezes eu passo semanas trabalhando num único artigo, entendeu? Uhum. Então, eu gosto, não vou mentir, gosto mesmo de fazer isso daí, mas é algo que você precisa de muita concentração. Eu já não tenho mais filhos pequenos, não tenho que mais buscar em escola, não tenho mais que deixar na natação, no inglês. Cada um por si, sou eu sozinha. Então, eu me dou esse luxo hoje de sentar para trabalhar e fico até quando dá. Inclusive, você está fazendo hora extra aqui com a gente, né? Porque Porque aqui já estamos são aqui. meia-noite e 22. Então, eu tô aqui assim, ai, o horário daqui para conciliar com você.
Ia ser mais tarde, você falou, dá para começar um pouquinho mais cedo, É. pedir saída mais cedo também para poder ajustar e não ficar tão em cima. Olha aqui uma pergunta que o Paulo está fazendo, né? Qual é o prazo ideal para a conclusão de um artigo, uma vez que demanda muita pesquisa, ensaios e fechamento? Então, Paulo, isso depende muito do artigo, entendeu? Tem artigos que eu consigo fazer em uma semana. Artigos de caso clínico, como esses que estão na Mentalis, eu consigo fazer em 1, 2 semanas, eu consigo fazer. Agora, artigos que precisam de muita discussão, artigos que eu dependo de outras pessoas para entregar um resultado, entendeu? Então, coisas que não dependem só de mim, eu posso demorar aí 1, 2, 3, 4 meses, entende? Ainda Hum. tem o agravante de quando você manda para a revista fala que recebeu e nunca mais toca no assunto. Eu tenho 2 revistas que eu enviei, 2 artigos ano passado. Mandei, inclusive, um deles no dia 11 de setembro. Não me esqueci por causa da data, né? O artigo foi aceito, tudo certinho, e até hoje não foi publicado, né? Quem é que sabe quando é que vai ser publicado? Quem souber Pode morre. cobrar? Não sabe, não pode Aí eu, cobrar eu por mando, atraso. eu mando e-mail, né? Olha, e aí, quando é que vai sair? Só que aí eles nem respondem, Ah, entendeu? entendi. Eles nem respondem, mas uma hora sai. Se o artigo eu já recebi o e-mail dizendo que o artigo foi aceito para publicação, agora é só esperar mesmo. É uma questão mesmo de tempo. Aí tem revista que você manda em janeiro e só vai publicado em dezembro. É complicado, mas assim, as revistas mais sérias, como a demanda delas é bem maior, existe mesmo essa demora, entende? Essa demora ela é natural, Uhum. infelizmente. Ju, agora uma pergunta, curiosidade minha. Diga lá. Tem assim, vamos ver se você vai responder. Tem assim algum caso que ficou marcado para você, ou de atendimento, ou de pesquisa mesmo? Uma coisa que fica na sua memória que você nunca esquece? Fala assim, isso aqui eu nunca vou esquecer. Olha, tem muitos, tem muitos. Olha, tem um caso de uma menina que tinha transtorno de compulsão alimentar, TCA. Essa menina, quando eu comecei a fazer menina não, já é uma senhora, mais senhora do que eu. Eu comecei a fazer o cronológico com ela, olha, não lembro de nada. Não lembro de nada, nada, nada. Minha infância foi maravilhosa, não lembro de nada, não tem nada ruim, nada ruim. E eu fui ali insistindo, né? Aí fui insistindo, até que a gente começou a ver que era o inconsciente cobrindo para não Hum, mostrar o abuso que ela sofreu na infância. Ela sofria muito abuso na infância, entendeu? E é não desistir, né? Tem um caso, por exemplo, de uma moça que fez parte, inclusive, da pesquisa do professor Jair. Eu fiz a entrevista com ela, eu fiz a entrevista. Cada pergunta que eu fazia, essa mulher chorava, chorava. Eu já estava assim, meu Deus, eu estou fazendo um mal para essa pessoa. Eu estou dando aqui gatilhos a ela, entendeu? Cada pergunta era um hum. gatilho. E ela chorava, chorava. Eu sei que ela fez o tratamento. Quando eu fui entrevistá-la depois da alta, eu olhei, eu não reconheci a pessoa. Eu não A pessoa reconheci a muda pessoa mesmo. fisicamente, era outra pessoa, entendeu? Então, isso foi um caso que me chamou muita atenção. Gente, Realmente, o semblante tem muda, muito né? caso. Tem muito caso. Olha, caso de gente que dizia assim: se essa terapia não der certo para mim, eu vou Uhum. cometer o É, pior ato que eu posso cometer comigo. Eu não vou dizer aqui, entendeu? Se essa olha a responsabilidade isso da mesmo. gente, né? Sim, Se não der certo, eu vou dar um fim a tudo, entendeu? E isso eu mesmo. entregava essas pessoas, e foram muitas, olha, não foi nenhuma, nem duas, nem 10, não, foram muitas pessoas assim. E eu entregava essas pessoas para as terapeutas do projeto, e eu dizia, olha, pelo amor de Deus,
acompanha essa pessoa está com essa característica e tal. E quando você vai fazer porque nós fizemos três testes, o teste antes da TRG, o teste depois da TRG e o teste um ano após a TRG. Para ver E se essas pessoas, continuava firme, né? porque dentro da pesquisa eles pedem isso, que eles chamam de segmento. E você pega uma pessoa dessa que dizia uma coisa dessa Uhum. e a pessoa é outra pessoa, Eu me entendeu? Então, emocionei. é, Sábado agora, a então gente assim, fez. Sábado agora a gente fez o lançamento do livro, né? uhum, Aqui de São Paulo, desse livro que eu também participei. E lá na hora do depoimento, eu falei que não tem nada, uma coisa tão gratificante é ouvir a pessoa que vem procurando a gente pela última vez, que nem você falou, a gente não pode falar para não cair a live, uhum, veio daquele jeito desesperada, e depois de umas sessões, fazendo filme e tudo, eu falei assim, então já que eu vou falar aqui de um jeito diferente, mas o pessoal vai entender. Eu cheguei e falei, a pessoa se separou e tudo, e achou que era o fim do mundo, né? uhum, E a gente não pode julgar. E no caso da pessoa era, e a dor, eu quero acabar com tudo, e aí veio me procurar ajuda. E o engraçado é eles chamarem a gente terapeuta de doutora, né? Então ele é, falou assim, doutora, é a minha última opção. Se você não der jeito, eu vou continuar fazendo meus planos. Eu falei, não, então uhum, melhor. Vamos fazer já o filme dos seus planos, para ver como é que vai ser. Não sei, eu fui guiada, como diz o Jair, uhum, cega a intuição também que dá certo. Eu falei, então sim, vamos fazer esse filme, como que vai ser depois que tudo acontecer? Quem que uhum, vai chorar? Quem que vai estar lá te ver, né? No seu funeral e tudo mais. Como é que vai ser depois? E no outro dia, as pessoas vão fazer o quê? Cada um vai viver a sua vida, vai trabalhar. E quem acabou? pois é. Quando a pessoa enxergou tudo isso, aí veio a frase que saiu agora um vídeo, né? Que soltaram aí um vídeo, e aí falaram assim, doutora, eu queria, agora eu quero é viver. E aí eu chorei, porque eu fiquei emocionada, porque não tem preço. Isso não tem valor É, que pague você saber que você salvou uma vida, sabe? Então é eu acho verdade. que isso é como todo mundo diz, a gente é terapeuta, né? Não é doutora, mas querendo ou não, somos médicas da saúde mental. É verdade, Então, é imagina verdade. esses casos que É, você está contando, né? é Que te muita deixou. situação. É muita situação, sabe? Sabe, casos de pessoas trans que sofrem preconceito, que já não aguenta mais e que depois da terapia tá outra pessoa se aceitando, entendeu? Então, assim, olha, é muita história para contar. É muita história para contar. Ju, um comentário aqui para você também, ó. Uhum. Parabéns pelo trabalho, por estar cada dia escrevendo a história para novos pesquisadores. Então, olha aí, Isso. feito para você continuar Obrigada, essa jornada. obrigada, É o Paulo que obrigada. mandou a mensagem. Obrigada, Ah, Paulo. bom, estamos indo para os finalmente. Vamos ver quem. Aqui, ó. Ele também perguntou agora. Está ótima a live. Como uma última pergunta, qual é a sua perspectiva para os próximos anos em relação às pesquisas científicas? Então, Paulo, o que nós estamos fazendo hoje é só mesmo a ponta do iceberg, tá? A gente quer ampliar essa pesquisa, nós queremos fazer pesquisas em outros âmbitos, ou seja, vou dar um exemplo aqui. O nosso objetivo é que mais pessoas dentro das universidades estejam fazendo pesquisa com a TRG. Eu recebo uma demanda relativamente boa de pessoas que dizem assim: ah, eu sou estudante de psicologia, sou terapeuta TRG e quero fazer o meu TCC com a TRG. Ou então eu quero fazer o meu mestrado com a TRG, quero fazer minha pós com a TRG. Gente, massa, beleza, pode fazer. O grande problema é que
muitas vezes os orientadores não querem fazer, entendeu? Por quê? Porque a TRG ela ainda não está dentro do currículo dos cursos de psicologia, por exemplo, tá certo? Mas nós já tivemos aqui casos de pessoas fazendo mestrado, fazendo pós-graduação com TRG, tá tudo certo, conseguimos, tá? Mas é algo que não depende da vontade do orientando, depende da vontade do orientador. Se o orientador disser, não, a gente não vai fazer sobre isso, vai fazer sobre aquilo, porque cada orientador tem um grupo de pesquisa que fala sobre um determinado assunto. Se ele não quiser, não tem quem faça você fazer mesmo você querendo, entendeu? Infelizmente. Infelizmente é assim. E o professor Jair já falou, né, que ele quer a universidade. Dentro da universidade, nós temos que trabalhar com um tripé, né? Esse tripé é o quê? Ensino, pesquisa e extensão. Não adianta você ensinar se você não faz pesquisa daquilo que você ensina. E não adianta você adquirir conhecimento através de pesquisa se você não joga o teu conhecimento para a comunidade. Por isso que é a extensão. Tá certo? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem o que é que eu estou falando. Por exemplo, se você for numa faculdade de medicina, essa faculdade de medicina tem atendimento ao público, não tem? O nome disso Uhum. é extensão, tá? Extensão. Se você for numa faculdade veterinária, a faculdade veterinária atende aos animais, tá? Pode ser gratuito, pode ser que não seja uma taxa social, mas existe o atendimento para a comunidade, isso é extensão. Então não adianta a gente construir um prédio, colocar ali alunos para aprender, tá? Colocar ali centros de pesquisa se a gente não puder fazer uma contribuição real para a comunidade. Então, a universidade vai se basear nesse tripé: ensino, pesquisa e extensão. Tá? Uhum. Agora, a gente não sabe ainda para quando é a universidade, tá, gente? Inclusive, hoje eu até recebi uma mensagem perguntando o que a pessoa tinha interesse de fazer, mas a gente não sabe ainda quando é que a universidade vai acontecer, tá certo? Espero que breve, próximo ano, 2028, vamos aguardar aí, tá? Vamos deixar atrás dos bastidores. Vamos deixar que o homem decida aí quando é que vai ser, né? Ju, a Virgínia está perguntando: qualquer um de nós terapeutas podemos escrever o artigo? Então, para você escrever o artigo, você precisa ter uma experiência em escrever artigo, tá? Como eu falei, não é um artigo de opinião, não é um artigo de inteligência artificial, é um artigo que precisa ter um embasamento teórico e você utilizar ferramentas psicométricas, que eu falei, para você poder dizer que o teu cliente realmente teve êxito. Não é o depoimento dele que vai dizer isso, tá? Artigo científico não é um artigo de opinião, não é um artigo de depoimento. Qualquer pessoa pode escrever? Pode. Agora, precisa ter experiência em escrever esses artigos, tá? Bom, mas aí, quem estiver vendo essa live e tiver curiosidade, depois é só entrar em contato com Se a tiver qualquer Juliana e dúvida, você vai dar todo o suporte para essa sim, pessoa, né? sim, sim, com Muito certeza. bem. Ju, agora uma mensagem assim, que mensagem você deixaria para quem está vivendo aí uma dor emocional hoje? Ou o que você tem a dizer para essa pessoa? Então, a mensagem que eu vou deixar aqui é a mensagem que eu sempre deixo para todo mundo que me pede uma mensagem, que é o quê? Que é direcionada ao terapeuta TRG, basicamente. Qual seria a mensagem? Estude o curso, faça o curso quantas vezes for necessário. Passe por um anjo. Você precisa estar reprocessado, reprocessada, para você atender. Eu já vi casos de terapeutas que vão atender pessoas, não passa pelo reprocessamento. Na hora que o cliente está ali chorando, tendo os gatilhos dele, a pessoa começa a ter gatilho também, tá?
Então, você precisa passar pela TRG. Ah, mas o professor Jair disse que não é obrigado. Tá certo, ele disse que não é obrigado porque ele não pode obrigar você a fazer nada. Mas se você quer ter resultados, inclusive se você quer ter cliente, você precisa ser Uhum. reprocessado. Cliente não vai fazer terapia com quem não é reprocessado, não. Quem está ali com medo, com sentimento de que não merece ganhar o dinheiro, que não sabe cobrar o seu serviço. Isso aí, o Uhum. cliente, ele percebe tudo. Então, você precisa passar pelo reprocessamento. E, por último, e não menos importante, é a questão do estudo, tá? Além de você fazer o curso, prestar atenção. Olha, quando eu fiz o curso, eu tenho um caderno dessa grossura aqui, que eu fui fazendo o curso, tudo que ele falava, eu anotava. Entendeu? Sabe por quê? Porque quando a gente anota, quando a gente escreve com um lápis, com a caneta, o nosso cérebro, ele vai fixando o que a gente fala. Se você faz um curso digitando, o teu cérebro, ele não vai fixar o que você está falando. Isso é Uhum. neurociência, tá? Então, estudar outras coisas que têm relação com a TRG, ampliar o teu horizonte com relação à saúde mental, tá? Não ficar só naquele mundinho, não. Eu estou fazendo aqui, estudando bastante neurociência, não é porque eu queira ser uma neurocientista, não. É porque eu quero ampliar o meu leque de visão para poder fazer o meu trabalho bem feito. Entendeu? E as Uhum. pessoas acham que fazer bem o seu trabalho TRG é só você saber aplicar os 5 protocolos, e isso não é verdade. Entendeu? Você Uhum. precisa saber o que você está fazendo. Porque na hora que der um problema, você precisa saber resolver o problema. É verdade. Né? Verdade, porque eu fiz em 2022. Depois, a cada ano eu sempre faço, porque você vai, com os atendimentos, você vai descobrindo coisas novas que não mostrou lá É, naquela época, mas que vai exato. surgindo depois. Eu acho isso muito Exatamente. interessante. Muito Exatamente. bem. Olha, a hora passou rápido, porque estava bom demais. Estava muito bom. Foi bem fácil, bem dinâmico, gostei, o pessoal interagindo. Bom, e o Paulo deixa aqui uma mensagem. A mensagem que eu deixo para você, minha amiga, é que você seja sempre essa luz para todos que estão à sua volta. Parabéns. Somos para nós duas. Eu espero que sim. Se não for para mim, olha, eu recebo de qualquer forma. Isso Obrigada, para mim Paulo. também recebo. O Paulo está aí com uma live, ele vai vir agora mês de maio, no dia Hum, 14, se eu não me engano, ele vai vir aí também, falar um pouquinho. beleza. E amanhã, olha que interessante, amanhã surgiu de eu fazer uma live com um garoto de 15 anos. Um Hum, adolescente, né? Digamos assim. uhum, Esportista, tudo. Ele viu as lives e falou: Eu quero falar sobre a saúde mental também no jovem. Então, ele vai contar um pouco da história dele. O pai dele também maravilha. é terapeuta, então ele vai contar. Ele aprendeu bastante coisa e ele quer contar a história dele para Coisa servir de boa. exemplo para os outros também, né? Coisa boa. E interessante é você ver uma pessoa tão jovem interessada em saúde mental, né? Ele está de Isso. parabéns. Eu também estou muito orgulhosa e não vejo a hora, vai ser muito interessante Uhum. a... Bom, então estamos indo para os finalmente. Enquanto vocês estavam aí falando, ouvindo a Juliana, eu fui anotando, peguei aqui um potinho para poder colocar os nomes. Vamos ver, eu vou fazer o sorteio agora, sem maracutaia nem nada. Opa, tá caindo aqui um, caiu no chão, deixa eu pegar. Vai que essa Pega pessoa esse, aqui. pega esse. Se Vou caiu, pegar o que é o caiu. dono do livro. Caiu no chão. Vamos ver aqui o nome que eu vou mostrar. Vamos ver se tá aqui. Não acredito. Quem é? Olha quem caiu no chão. Não sei se dá para ver. É o Paulo. Paulo. Paulo Olha Abreu, que aí, Paulo, foda! parabéns. Olha aí que interessante, Paulo. Você vai ganhar o livro. Vou mandar para Maravilha, você, Paulo. parabéns. Olha aí. Então, vai ser entregue em mãos.
eu vou entregar, depois eu tiro foto, posto para todo mundo, mas foi justamente quem caiu, tá vendo? E É. ó a sorte da E Juliana que merece, falou, pega merece que ele. ele, merece porque ele participou bastante, né? Ai, que legal, fico feliz. Bom, é isso. Ju, de novo, deixa aqui seus contatos para o pessoal te procurar depois, tirar dúvida. Os terapeutas que quiserem escrever um artigo também, né? Você dá esse apoio, explicar direitinho, pode passar os seus contatos. Então, me segue no Instagram, tá, gente? É o @Juliana Lima Verde, _terapeuta. Qualquer dúvida que tenham, pode me falar no direct. Também tem meu canal no YouTube, Juliana Lima Verde, Marcha Terapeuta. Eu também posto bastantes vídeos lá, tá? E eu me coloco à disposição para qualquer dúvida, qualquer coisa que eu possa ajudar, eu tô aqui. Tá bom? Muitíssimo obrigada, viu, pela live. Adoro Gratidão. live, adoro, não vou mentir. E aí já passou da hora, você tem que ir É, dormir, descansar eu também. vou dormir, quase uma hora aqui. Muito obrigada pelo convite, adorei, viu? Um beijo para todo Obrigada, mundo. Ju. Obrigada para todos que ficaram com a gente até o final. Então, amanhã, não esqueçam, tem uma live especial aí a partir das 19 horas. Já deixo esse convite para vocês. É isso, não vou me estender muito, não, porque já deu o horário, né? Já deu. Beijo a Tchau, todos. Tchau, tchau. tchau, Ju. Tchau. Obrigada.